Gestor, gestora, candidato, candidato. Pergunto: você pode celebrar e receber recursos de transferência voluntária de outro ente da federação no ano eleitoral? Por exemplo, recursos de um convênio? Bem, neste último vídeo sobre as restrições eleitorais, além de esclarecer essa dúvida comum, vamos falar sobre o que pode ou não pode em inaugurações públicas. Vamos lá! Primeiro vamos falar da proibição de realização de shows artísticos em inaugurações. O artigo 75 diz: nos 3 meses que antecederem as eleições, portanto, de 6 de julho a 6 de outubro, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos quando pagos com recursos públicos. Lembro que o artigo 77 também proíbe o comparecimento de candidato a inaugurações de obras públicas nesses 3 meses. Portanto, temos duas vedações relacionadas a inaugurações. Percebe-se que a lei deu nítida atenção a esses atos. Ou seja, ela objetiva evitar que essas inaugurações de empreendimentos, quando financiados por recursos da sociedade, sejam transformados em atos de campanha eleitoral, ou seja, um ato que promova a popularidade de determinado candidato agente público. Atenção, gestor! Existe decisão da Justiça Eleitoral proibindo até mesmo apresentações artísticas quando realizadas por ocasião de inaugurações de obras, mesmo quando o pagamento dos artistas seja feito com recursos privados. Portanto, a dica é: seja prudente, evite entrar nesse conflito. Se estiver em dúvida, não faça. Agora vamos falar de uma proibição importantíssima: a de realizar transferência voluntária. O inciso 6º, alineado ao artigo 73, traz: nos 3 meses que antecedem o pleito, portanto, de 6 de julho a 6 de outubro, é proibido realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, ressalvados recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e aqueles destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. Agora, cabe esclarecer o que é transferência voluntária. Bem, podemos dizer que a transferência voluntária é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, desde que não decorra de determinação constitucional ou legal. Na prática, simplificando, as transferências voluntárias são aqueles recursos que geralmente são repassados por meio dos conhecidos convênios. Atenção! Aqui faço um comentário muito importante. Existe entendimento jurisprudencial e doutrinário de que as emendas parlamentares são transferências voluntárias e, portanto, estão submetidas a essa vedação. Por isso, mais uma vez eu digo, a dica é: haja com prudência. Na dúvida, não faça sob pena de incidir em uma das vedações eleitorais. Vamos comentar ainda as ressalvas a essa vedação de receber transferências voluntárias nos 3 meses que antecedem o pleito. Primeiro, as transferências para cumprir uma obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço já em andamento e com cronograma pré-fixado. Então, se o convênio ou ajuste já estiver em execução, anteriormente à data limite, seus repasses e execução devem continuar normalmente. Segunda exceção, as transferências para atender situações de emergência e calamidade pública. Aqui, obviamente, a exceção tem como objetivo atender às situações que não podem esperar o fim do período eleitoral, sob pena de um dano maior à população. Tratadas as exceções, voltando à vedação de receber transferência voluntária, aqui é preciso dizer que o legislador buscou evitar que o agente público promova sua popularidade na véspera do pleito
utilizando-se de uma benfeitoria que tenha realizado com recursos públicos. Além disso, isso também evita que o pleito regional seja influenciado por esferas de governo superiores. Aqui, vamos imaginar o caso em que determinado governador de um estado tem interesse na eleição de determinado município e assim queira incrementar a popularidade do prefeito por meio da entrega de uma obra que seja viabilizada pelo repasse de recursos estaduais. Com essa vedação que vimos, isso não poderá acontecer nas vésperas da eleição. Veja, aqui vai um ponto importantíssimo. Lembro ainda que o fato de a letra da lei mencionar da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios não exime de responsabilidade o gestor público municipal que receba esses recursos. O ato é nulo de pleno direito, não podendo ser dada execução ao programa, pois sabemos que a transferência voluntária tem natureza jurídica de ato bilateral e, portanto, não basta que o ente repassador queira transferir o recurso. Deve também o outro ente federativo, e aqui no nosso caso, um município, anuir ao recebimento dos recursos e à consecução de um determinado objeto, seja ele uma obra ou um serviço. Portanto, candidato agente público, respondendo à pergunta do início do vídeo, a partir de 6 de julho e até que aconteça o pleito, você está proibido de receber transferência voluntária de outro ente, sob pena de posterior responsabilização. Bem, chegamos ao final desse módulo. Espero ter ajudado e, mais uma vez, ressalto que grande parte do que aqui falamos está resumido no Manual de Encerramento de Mandato, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Recomendo a sua leitura juntamente com o texto da Lei das Eleições, a Lei 9.504. Até a próxima oportunidade. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, envie um e-mail para duvidasgestores@tcepe.tc.br. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e salve em seus favoritos.